Graças a Deus, a nossa aula de armatologia, né? Acabamos de receber aqui o testemunho do nosso irmão Júnior, que nos conheceu pela internet, orou durante um ano, né? E Deus concedeu a ele a oportunidade de estar aqui conosco na comunidade evangélica Restaurados por Deus. Que Deus tenha abençoado a vida do pastor João, da nossa irmã Maria, para poderem aqui abrir as portas e receber o trabalho da associação. Que Deus abençoe, irmão. Amém? Nossa matéria é armatologia, parágrafo 4. Quer dizer, é um processo completo, com origem no erro e consequências erradas. Porém, por ser uma atividade mista, a pecaminosidade é refreada por outras ações comuns, inofensivas, apesar de eivadas do pecado. O que estamos dizendo é isto: todas as ações humanas pós-queda são contaminadas pela natureza do pecado. Mesmo as boas intenções e obras são, em essência, pecaminosas. Então, Adão não é um pecado puro que ele cometeu. Ele não é um pecador puro. Ele é um pecador humano. Pecador humano. Então, a gente começou a nossa palestra dizendo o seguinte: não é fácil pecar, porque Deus dificulta o pecado. Dificultou por causa que o homem foi criado bom, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, viu que toda a criação era boa, e a criação do sexto dia, que é a criação do homem, muito boa. Então o homem foi criado bom. A gente estudou isso aqui em antropologia. Você tem corpo, alma e espírito, que é uma resistência natural ao mal. Deus criou você para ser bom. Então não é fácil pecar. Deus dificultou. Mesmo com todas as dificuldades que Deus colocou, o pecado entrou no mundo. Só que agora, o que acontece? O pecado, para ele poder existir, ele tem que colocar a engenharia para funcionar. Tem que colocar, ele tem que fazer força. Muita força, tem que forçar as engrenagens para ela funcionar do lado contrário. Então, era para funcionar assim, está funcionando assim, só que está funcionando assim no empurrão. Se o homem oferecer um pouco de resistência, ele não fica tão mal. Mesmo que ele não fique tão mal, o pecado já está na natureza. Faz parte, infelizmente, né, faz parte da nossa gestação, da nossa natureza. Ele contaminou tudo, mesmo tendo contaminado tudo. Você não precisa se entregar ao mal ou entregar ao pecado. Tanto é que você encontra pessoas aí que eles não são regenerados porque ainda não tiveram um encontro com Jesus, não são regenerados, mas eles também não são degenerados. São pessoas comuns, trabalhadores, pais de família, pagam as suas contas, gosta do que é certo, não gosta do que é errado. A grande maioria de pessoas procura fazer o mais ou menos. Quer dizer que não se entrega para marginalidade, criminalidade e todo tipo de coisa ruim. Então a grande maioria são compostas de pessoas razoavelmente boas, porque Deus criou a natureza humana boa. São bons, mas não são santos, tá? E quando eu falo bom aqui, não quero dizer que é aquele bom qualificado para a salvação, porque o bom qualificado para a salvação é aquele que crê em Deus. Aí esse é o bom qualificado para a salvação, como Jesus disse para o mancebo de qualidade. Por que você me chama bom? Bom só Deus. Então o homem não tem uma bondade qualificada para a salvação. Só que eu tenho uma bondade social. Eu sou bom para o meu pai, bom para a minha mãe, bom para a minha esposa, bom para os meus filhos, bom para o meu amigo, bom para o meu patrão. Eu sou uma pessoa boa para a sociedade, naturalmente boa. Só não sou bom para a salvação. Para a salvação tem que mudar de natureza. Jesus vai providenciar isso para a gente. Graças a Deus, na cruz, Ele providenciou a bondade que me qualifica para a salvação. Quer dizer que você tem uma grande quantidade de pessoas que não são regeneradas, mas elas também não são degeneradas. Não são. Por quê? Porque o pecado ele precisa fazer muita força para ele colocar o mundo pior do que está. É muita força. Existe uma resistência natural do bem contra o mal. Natural. A mamãe ela tem uma natureza assim materna. Então, todas as mães do mundo, 90% tem o instinto materno de proteger as suas crianças. Mas tem 10 mulheres aí, 10% de mães aí que não tem natureza de mãe. O pecado tomou conta. O pai é a mesma coisa. Você vê aqui até o traficante, ele protege a família dele. O filho dele é o mais protegido da sociedade, porque é o filho do traficante. Mas não é traficante que trafica, droga, arma, mata todo mundo? Mas o dele ele protege. Ele só protege porque ele tem o senso do bom. Ele tem o senso do bom e ele tem o senso da justiça.
Mesmo sendo traficante, o cara tem um senso de justiça para aquele que está do lado dele, que é o parça dele, que é o parceiro dele. Ó, mano, a sua parte é essa daqui, ó. Aí você que furou o olho do outro vai ser vingado. Então é isso. Quer dizer que até no mal, na pessoa má, existe a presença de justiça, bondade, é um senso. Agora, naqueles que são regenerados, que é o que a gente vai ver na próxima matéria, quer dizer que a gente recebe uma qualificação do Espírito Santo, a qualificação de Deus, a bondade de Deus que vem de fora, que nos torna assim humanos de outra categoria. Como assim humanos de categoria? Filhos de Deus, nascidos não da carne nem do sangue, mas nascidos de Deus. É uma outra bondade que a gente precisa para ser agradável a Deus e para alcançar a salvação. Sem essa bondade que vem de fora, a gente não alcança. Então, é um processo completo esse negócio aqui do pecado de Adão. Ele fechou a conta, tá? O Adão, ele conseguiu fechar a conta. Ele fez o negócio bem feito, pecou bem pecado mesmo, para poder colocar todo mundo devendo para Deus. Fechou a conta e colocou a conta numa situação tão insuportável que só o próprio Deus para poder vir e quitar o que ele estava devendo. Parágrafo 5. O final de toda a ação humana está germinado pelo pecado e potencializado para identificar o seu agente. Isso aqui é importante, tá? O que acontece? Todo pecado que eu pratico, eu deixo a minha digital, tá? O pecado é idêntico ao pecador, idêntico. Você deixa a sua identidade no balcão, entendeu? Eu quero tomar uma aqui, deixa a identidade no balcão para beber. E você deixa. Você e o pecado se identificam. Quer dizer, se tiver um pecado, por exemplo, do lado de fora, vamos supor o pecado da homossexualidade, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Eu não me identifico com homossexualidade de jeito nenhum. Não me causa nenhum arrepio, nenhum frisson, nada. Não causa em mim. Agora, a questão da lascívia, por exemplo, isso aí já é perigoso. Por quê? Porque a lascívia é uma coisa que bate nos olhos, bate na carne, bate na pele, tem uma identificação. Quer dizer que se um homossexual chegar para mim e falar o seguinte: eu estou te pagando aqui 1 bilhão, entendeu? Para você negar a sua fé e ficar comigo uma noite toda, mas nem por 2 milhões, não tem nada de nada. O que é diferente da lascívia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que eu só conheci a concupiscência porque a lei disse: não cobiçarás. Quando a lei diz não cobiçarás, fala para todo mundo. Para todo mundo, pega todo mundo e coloca, fala, tá vendo a concupiscência? É para homem, é para mulher, é para jovem, é para velho, é para homossexual, é para hétero, é para político, é para todo mundo. Concupiscência é uma coisa universal. A homossexualidade é para uma categoria de pessoas. Então, quando você comete um pecado, você se identifica com aquele pecado. Você só peca naquilo que te apraz, te traz prazer. Você só peca naquilo que tem alguma coisa a ver com você. Se não tiver alguma coisa a ver com você, você não peca. Não peca. Quer dizer, você deixa a identidade no balcão, você deixa digital. É a cena do crime. Todos os pecados que nós fomos julgados no último dia, eu nunca vou ter que responder pelos pecados do irmão Rafael. Por nenhum. Por mais que eu tenha, ajudado ele a fazer alguma coisa lá errada, eu só vou ter que responder por meus pecados. Só pelos meus. Por quê? Porque é aqueles que eu fiz que é idêntico a mim. Tem um poema do Augusto dos Anjos, que ele fala o seguinte: olha, sabia que o ébrio, ele ama a garrafa de rum dele? Ele ama. E o adúltero, ele ama o adultério. A pessoa que é adúltero, ele é adúltero porque ele gosta de ser adúltero. Ele ama o adultério. Assim como o ébrio, ele ama a cachaça. Ele gosta, ele se identifica com aquilo. É o ladrão que se identifica com o roubo. O artista que se identifica com a fama. Ele gosta daquilo. Faz parte da sua natureza. Então, está germinado pelo pecado, potencialidade para identificar o seu agente. Quem fez isso aqui? Foi o Rogério. Isso aqui é a cara dele. Quando Deus olhar, fala, não tinha outra pessoa para fazer isso. Quando Caim matou Abel, aconteceu uma atualização do pecado original. O mesmo ocorreu quando Lameque matou 2 jovens ou Davi assassinou Urias. De igual forma,
todos os assassinatos do mundo atualizam o pecado de Adão, e podemos dizer que em Adão todos pecam, ou que em seu pecado estão todos os outros, daí ser este o maior de todos, o original, o produtor dos erros humanos. O que acontece é o seguinte: cada vez que eu peco, ou você peca, ou qualquer outra pessoa peca, o que nós fazemos? Nós justificamos Adão. Como que você justifica Adão? Se você estivesse no lugar de Adão, você também teria pecado. Você concorda com ele. Quando você faz um ato diferente do de Adão, mas que também é pecado, você concorda com Adão de que não tinha como ele não comer o fruto do conhecimento. Você justifica ele. O Senhor Deus, ele fala para Israel sobre esse negócio do pecado. Ele fala o seguinte: ô Israel, sabe que você tem duas irmãs, Sodoma e Gomorra. Fala através de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas mais pesados que tem no Antigo Testamento. O livro dele é pesado, muito pesado. A linguagem dele é pesada. Ele fala: você tem duas irmãs que são idênticas a você, Sodoma e Gomorra. Sabia que para perdoar você, eu tenho que perdoar Sodoma e Gomorra? Porque os seus pecados é pior do que Sodoma e Gomorra. O que você está fazendo é pior do que aquele pessoal lá. Agora o pessoal vai me perguntar o seguinte: eu estou colocando numa linguagem nossa, né? Como se fosse um pregador. O pessoal no último dia vai perguntar para mim o seguinte: escuta, como que você pode ter punido Sodoma e Gomorra e perdoado Israel, sendo que Israel pecou muito mais do que Sodoma e Gomorra? Antes do Senhor colocar Sodoma e Gomorra no inferno, pense em Israel. Pense em Israel, que é o seu filho predileto. Só porque seu filho pode, os outros não podem. Então essa é a linguagem de Ezequiel. Vocês justificaram as suas duas irmãs com seus pecados. O que isso quer dizer? Que o Caim, quando ele foi lá e ele matou Abel, ele justificou o Adão, porque o Adão matou, mas o Caim também matou, o Lameque também matou, só que o Davi também matou. Davi também matou. Quer dizer que não foi só o Caim, não foi só o Lameque, o Davi também matou. E a lista não para. Agora Deus, ele vai ter que salvar as pessoas. E como que ele vai salvar as pessoas? Ele vai fazer acepção de pessoas? Ele vai ter que bolar um plano para poder salvar as pessoas sem ser acusado de fazer acepção. O que é acepção? É o favorecimento. Só que já que é meu filho, eu vou dar um favorecimento para ele. Se Deus favorece os filhos dele e não favorece os outros, isso chama-se prevaricação. Eu uso do poder que eu tenho para favorecer o que é meu. Isso é prevaricação. Será que Deus vai ser acusado de prevaricação? Não. Por isso que Paulo fala a Tito o seguinte: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então Deus vai salvar todo mundo pela graça. Pela graça. Esse é o plano de Deus. Salvar todos pela graça. Tanto aquele que foi alcançado pelo Evangelho, já foi alcançado, quanto aqueles que vão ser alcançados. Deus enviou a graça para todo mundo sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas. A gente vai ter que discutir bastante isso aqui em soterologia. Se Deus quer salvar todo mundo, por que nem todo mundo é salvo? O que está acontecendo? O que está faltando aí? Será que o pecado está vencendo a guerra? Acho que não, né? Não vence. O apóstolo Paulo pega e fala aos Romanos o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não está perdendo a guerra do pecado de jeito nenhum. É que eu não estou enxergando, entendeu? Eu não estou vendo, mas Deus não está perdendo a guerra. O autor dos Hebreus fala: você olha para o céu e não vê Jesus coroado de honra e de glória, mas ele já está coroado de honra e de glória desde a fundação do mundo. Então não é o que você vê. Bom, então a gente vê aqui que em Adão todos nós pecamos, tá bem? Ele só cometeu o primeiro pecado, e o primeiro pecado colocou a máquina para funcionar. E se eu quisesse ser totalmente diferente de Adão, bastava eu parar de pecar. Mas eu consigo parar de pecar? O ser humano consegue parar de pecar? Isso é uma pergunta seríssima. Será que a gente pode parar de pecar? Teve um teólogo na história da igreja chamado João Wesley. João Wesley, teólogo da igreja anglicana, uma igreja da Inglaterra. João Wesley, ele é o pai do metodismo, da igreja metodista. E João Wesley, ele falou o seguinte: olha, eu acredito na doutrina da perfeição cristã. Se você
se colocar em marcha em busca da perfeição cristã, Deus vai te aperfeiçoar, porque Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E o apóstolo João disse: aquele que é nascido de Deus não peca, e o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Se nós nos colocarmos uma disciplina espiritual cristã numa guerra contra o pecado, Paulo escreve aos Romanos: você mortifica o seu corpo, reduz os seus membros à servidão, e você consegue colocar o pecado bem pequenininho na sua vida, mas bem dominado mesmo, não entregue ao mal. Chama-se perfeição cristã. Paulo diz aos Filipenses: todos nós que somos perfeitos podemos ter o mesmo sentimento. Filipenses, carta aos Filipenses. Se os irmãos quiserem ler depois, leem em meia hora. Se nós quisermos ser perfeitos, vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí a pergunta que a gente fez é possível parar de pecar? É possível, biblicamente possível parar de pecar. Ou o pecado não pode ser aquela máquina que fica funcionando na sua vida o tempo todo, porque o apóstolo Paulo também escreveu aos Romanos: o pecado não terá poder sobre vós. Não tem poder sobre vós. O pecado não tem mais poder. O reino do pecado acabou em Cristo. Acaba em Cristo, mas isso é uma compreensão da fé. Eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, eu quero parar com esse negócio, vícios, né? Quero parar com essas fraquezas. E se eu me colocar numa disciplina espiritual com o Espírito Santo, eu vou viver com o espinho na carne, mas com a graça de Deus. E a graça de Deus vai me bastar o suficiente para que eu alcance a perfeição que Deus falou que eu posso alcançar. Começa com sentimentos, pensamentos e atitudes, né? Então, isso aí é uma proposta das Escrituras. Existe essa possibilidade, tá? Agora, como existe muita vaidade na natureza humana, geralmente a gente vê que aquelas pessoas que vão ficando muito santos vão ficando chatos, né? Tem gente que é santo demais e insuportável. É santo demais e condena todo mundo. Aí vira um fariseu. Não é disso que Cristo está falando, com certeza. Não quer um santarrão, quer um perfeito. E uma pessoa perfeita é uma pessoa que ama a imperfeição. O apóstolo João, ele falou o seguinte: que o amor de Deus é perfeito, e aquele que é aperfeiçoado no amor de Deus não peca. Se os irmãos quiserem ler depois a primeira carta de João, são 5 capítulos, dá para ler em meia hora. Você vê que dá para ler a Bíblia todinha num dia só, né? Tem 24 horas, tem 27 capítulos, 27 livros, né? Dá para ler em 2 dias a Bíblia, se vocês quiserem. É só não dormir. Vamos fazer uma pausa para fazer essas perguntas.